Bom, muito boa tarde. Eu sou Isabela, faço parte da dupla composta por mim e por Flávio Lisboa. E a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho com você sobre saúde e segurança, né? Por a gente estar fazendo aí uma de nossas disciplinas, que é Princípio de Saúde e Segurança. E aí, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, né? Dissesse aí sua formação e seu atual ramo de atuação. Olá, boa tarde. Meu nome é Gustavo Nassar. Eu entrei na Unifei, né, em 2016, engenharia ambiental. Estou agora já para formar, então estou fazendo apenas meu estágio obrigatório. Já finalizei o TCC e minhas matérias, né? E, e assim, atualmente estou no estágio na parte do meio ambiente, de uma empresa no ramo metalúrgico. E eu vim falar aqui um pouquinho sobre como que é a empresa, responder suas perguntas aí em relação à parte de segurança e saúde da empresa. Então, é isso. Vocês fiquem à vontade aí para fazer as perguntas que vocês quiserem. Ótimo, Nassar. Bom, vou começar com uma aqui, bem direta e geral, né? Primeiramente, eu gostaria de saber se em seu ramo de atuação você consegue enxergar, durante mesmo o seu cotidiano, tipo de ações, políticas públicas ou até mesmo equipamentos justamente relacionados à segurança e saúde dos trabalhadores. E se sim, que você citasse para a gente aí quais seriam eles. Sim, então, eu tenho, né, uma das vantagens lá do nosso ramo é que na parte do meio ambiente a gente trabalha diretamente com a parte de segurança e saúde, né, que em muitas empresas costuma ser assim, que é na área de HS, né, que é Environment, Health and Safety, que é a mistura, né, dessas três áreas. Então, assim, eu convivo bastante, lógico que a gente sempre foca na parte do meio ambiente, mas sempre estou ali perto de quem trabalha com isso. E assim, como é uma empresa que trabalha com... É um ramo pesado, né? Que tem um trabalho que tem muito risco, realmente tem muitas coisas relacionadas à segurança. Né? A primeira coisa que a gente nota é a parte de EPI. Então, todos os locais que você entra, tirando a parte administrativa e corporativa, todas elas têm um plano onde que mostra quais são os EPIs obrigatórios naquela área. E assim, é muito variado, né? Na maioria delas, o sapato, o protetor auricular e o óculos é quase obrigatório em todas as áreas, porém tem algumas áreas diferenciadas. Por exemplo, na parte ligada à logística, né? Onde tem muito caminhão ou muito empilhadeira ou carrinho, até outros carrinhos que eles utilizam, também é obrigatório o colete refletivo, né? Que é uma dos EPIs que a gente ganha também. Outra coisa também, por exemplo, em locais onde tem materiais elevados, como almoxarifado químico, que tem coisas que podem ocasionalmente, né, cair ou esbarrar alguma coisa, também é obrigatório o uso do capacete. Então, são assim, de modo geral, para quem é da parte administrativa como eu, ela é esses EPIs que a gente mais utiliza. Porém, especificamente, tem outros materiais como luva, muita luva. Isso é uma política mesmo da empresa, que eles sempre falam, né? O material que a gente tem para trabalho são as mãos. Então, é uma coisa que eles sempre pensam de tipo, proteger esse local. Então, determinados locais tem variados tipos de luva. Por exemplo, tem lugares que trabalham com alta temperatura, então tem luva específica, material que trabalha com, às vezes, material químico é uma outra luva específica. Então, assim, de modo geral é isso. Em relação a EPIs, né? Uma outra coisa também que é legal citar são as paradas seguras, né? Como é todo um processo ligado na empresa, então cada etapa depende da etapa anterior. Também tem alguns locais, isso eu também não sei muito especificamente falar, porém, mas existe esse plano que é meio que a parada segura mesmo, que eles falam. Então, caso ocorra algum tipo de acidente, alguma coisa, igual na minha área, o que a gente chama de acidente na parte do meio ambiente é em relação a vazamentos, a produto químico que cai, alguma coisa assim, ou até vazamento de óleo, a gente trabalha com muito óleo. Então, esses são tipos de acidentes que é na área do meio ambiente. E lógico, né, que é o mais importante aqui, é falar do humano, né, do material humano, que são os colaboradores. Então, existe esse tipo de parada segura para caso ocorra algum tipo de incidente ali no momento, eu consiga parar todo um processo para que não ocorra mais acidentes, sabe? E um outro ponto também, que aí esse é bem específico de segurança, que é a partir de algumas normas.
Então, dependendo do trabalho que é feito dentro da empresa, existem algumas normas que têm que ser seguidas. Por exemplo, quando tem algum tipo de trabalho em altura, existe uma autorização especial que dá apenas a funcionários ou, às vezes, terceiros que vão lá prestar esse tipo de serviço, que é específico, é uma norma específica, eu não sei falar direito essas normas, porém são normas que, por exemplo, você vai trabalhar em espaço confinado, por exemplo. Tem que existir, essa pessoa tem que ter esse treinamento para fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Então, são algumas coisas que eu consigo perceber ali no meu dia a dia. Não, bacana demais. Você soube dizer bastante exemplos, né? O que mostra que a sua empresa é bem rígida em relação a esses aspectos. Interessante demais. Bom, uma outra perguntinha relacionada ao mapa de risco. Na sua empresa tem? Tem sim. E, bacana. Você acredita que tanto a empresa, né, quanto os trabalhadores dão a devida importância a ele? Assim. Primeiramente falar do mapa de risco em geral, assim, né? Como eu falei, eu sou da parte administrativa. Até na minha parte administrativa existe o mapa de risco, né? É um mapa de risco, assim, bem menor, porque, por exemplo, lá ele vem dividido em, por exemplo, risco ergonômico, risco químico, risco físico, risco de acidente. Então, são meio que essas etapas. E nele tem também, como que eu posso falar? Tem meio que uma escala de quão perigoso, de qual é o risco desse acidente acontecer, ou desse acidente ergonômico tal acontecer. Por exemplo, na minha área é um risco ergonômico, porque a gente fica muito sentado, ali a gente tem que sempre trabalhar na mesma posição, mas lógico que eles sempre dão um suporte para a gente. Tem até ginástica, né? Tem, se eu não me engano, são 3 vezes por semana, tem ginástica laboral que eles falam, eu posso até falar mais isso, focar mais nesse assunto depois. Porém, também tem umas partes que eles se preocupam com a gente que fica um pouco parado, né? Muito parado, né? E para falar do mapa de risco em geral, sim, toda a área ela é especificada, tem um mural onde que mostra quais são os riscos naqueles locais, dividido em processo. Então, qual que é aquele processo que tem o mais risco de acontecer e qual tipo desse risco, igual eu falei. Pode ser físico, químico, ergonômico, ou risco de acidente, que eles falam também. Então, assim, sinceramente, eu ainda estou pouco tempo na empresa, então eu não sei como que é passado isso para as pessoas fabris, né, que a gente fala que são os trabalhadores de fábrica. Porém, eu acredito que sim, porque todos eles sabem, além do risco que eles estão ali, né, 24 horas ali, que eles podem acontecer, eles também sabem em relação à saída de emergência, essas coisas que são, né, caso ocorra, a gente sempre tem um treinamento. Então, por exemplo, todo mundo que entra na empresa, mesmo se é pessoas que são da empresa ou são terceiros, eles só são liberados a entrar na empresa após passar um treinamento, né? A ambientação que a gente fala, a integração, a ambientação. Então, sim, os colaboradores sempre estão cientes, porém a gente sabe que não são todos que seguem, sabe? Então, ou seja, ainda continua ocorrendo acidente na fábrica. Então, acho que mas é isso, assim. Mas existe o pessoal ali, como conheço bastante gente ali de segurança, eles estão assim, todo dia eles têm uma mensagem nova a passar para o colaborador, que é espalhada pela fábrica inteira, entendeu? Então, por exemplo, volta e meia, eles voltam nesse assunto de mapa de risco, do quão importante é isso e essas coisas. Entendi. Então, constantemente eles estão, tipo, justamente demonstrando a importância do mapa de risco para vocês, né? Exato, exato. Show, bacana. Bom, dando sequência aí, em relação à ergonomia dos trabalhadores, existem algumas adaptações que foram necessárias para que não afetasse a saúde desses trabalhadores? E se sim, quais são elas? Sim, sim, até citei antes, né, um pouco de ergonomia, e realmente tem. Vou falar primeiro da minha área, que é o que eu sei. Por exemplo, o pessoal da ergonomia, eles sempre estão tentando deixar o mais confortável possível o nosso trabalho. Apesar de falar, pô, vocês ficam o dia inteiro sentado, ou não sei o quê, mas assim, muita gente, eu, por exemplo, sou novo, então ainda não tive problema, mas a gente ouve muito relato de dor em braço, costas, tudo, porque são coisas que ficam ali anos na mesma posição, fazendo o mesmo trabalho, sabe? Então, eles sempre estão, por exemplo, eu já vi caso do cara especializado na ergonomia ir até o local, ver a cadeira, trocar a cadeira, ver a posição que se encaixava melhor com aquela pessoa. E uma outra coisa que é legal, assim, tudo na minha mesa, ele é
tem o local ideal para ficar. Então, tudo, exatamente tudo, o teclado, o mouse, a água, onde que eu coloco minha água tem um local, o meu calendário, tudo ele tem uma etiqueta do local ideal para ficar. Porque através, né, dos estudos que eles fazem, é uma posição onde que eu não preciso mover o meu tronco, sabe? Apenas com os braços eu consigo atingir todos esses, né? Por exemplo, o ramal, né, o meu telefone, o escaninho dos documentos, a gaveta, então tudo fica perto de mim para que eu consiga fazer o menos movimentos bruscos, assim, né? E em relação à fábrica, tem um cuidado muito grande com isso. Eu também, né, eu ainda não sei falar especificamente sobre isso, porém eu já ouvi conversas de posição, porque apesar de ser uma empresa que tem muitas máquinas que já fazem o trabalho, é bem automatizado algumas partes, porém tem algumas partes mecânicas que é o ser humano que faz. Então, e é um trabalho muito repetitivo, sabe? Então, tanto que quando eles às vezes quando algum funcionário passa pelo ambulatório, eles sempre tentam identificar isso. Se, por exemplo, é uma dor, né, ou alguma coisa que ele tem ali que é pontual, tipo, eu bati em um negócio, é pontual, ele não vai ficar batendo o cotovelo todo dia naquele lugar. Então é pontual. Porém, tem algumas dores que eles falam que eu não vou saber a palavra certa, mas é tipo dor de trabalho, sabe? Que é algum movimento que ele faz diariamente que causa essa dor, sabe? Então tem sempre essa preocupação também. Justamente pela Bacana constância do demais. movimento, né? Exato. Que é assim, coisa bem repetitiva, tipo, colocar um negocinho aqui toda hora, e tipo, colocar, apertar, fechar e passar pro outro, sabe? Então tem umas coisas que realmente, se você fizer um dia ali, você não vai sentir dor. Mas imagina, tem gente que tem 20, 30 anos de empresa, sabe? Então acaba que uma hora chega, né? Até tem um nome para isso, né? Que é repetição, se eu não vou lembrar, não sei se vocês sabem, de repetição mesmo, né? Movimento repetitivo e acaba surgindo. Tendinite? Tem tendinite também, mas tem um nome, tipo, eu não vou lembrar, mas é isso. Aí causa esse movimento repetitivo, causa tendinite mesmo. Bacana demais. Para a gente finalizar aqui, eu queria saber o que você acha, né? Então, você considera importante que a empresa trabalhe com os princípios de saúde e segurança? Então, você acha que eles trabalham de uma forma adequada esse assunto na empresa? E se não, quais as mudanças que você acredita que sejam necessárias? Não, eu acho extremamente importante. Assim, eu sou até suspeito para falar, igual eu falei, que a gente trabalha junto com o pessoal de segurança, então a gente consegue ver diariamente todo o trabalho que eles têm para deixar o ambiente seguro, sabe? Tem, assim, diversas empresas, tem empresa que realmente não necessita de uma segurança tão grande assim, porém, igual eu falei, a empresa onde eu trabalho, ela tem lugares de alta temperatura, tem lugar que tem material pesado, tem muito carrinho de logística, empilhadeira, então, assim, é um trabalho diário para melhorar isso, sabe? E é muito importante, porque, assim, o colaborador, né, o funcionário, sabendo que ele tá seguro ali dentro, ele consegue desempenhar o máximo dele, sabe? Não são todos, eu vou ser sincero, a gente sempre recebe reclamação, o cara não estava usando EPI, o cara estava fazendo aquilo errado, estava usando um equipamento que não era para usar ali, sabe? Às vezes usando um equipamento que não foi a ferramentaria, que não foi os engenheiros que passaram para eles, e eles estão usando ali, sim, porque eles acham que é mais fácil, porém não é mais seguro, sabe? Pode até ser, vou fazer mais rápido. Beleza, pode até ser mais rápido, mas até acontecer alguma coisa com ele, sabe? Então existe isso, sempre vai existir, porém é uma coisa que a gente tenta mudar. Uma coisa que eu percebo muito da empresa, que além de mudar as técnicas de segurança, eles sempre tentam mudar o pensamento do colaborador, do funcionário também, que é o mais importante, sabe? Porque a gente pode dar uma roupa inteira de metal pro cara, se o cara não souber usar aquilo, vai acontecer algum acidente, sabe? Então, assim, acidentes acontecem, realmente, vai acontecer sempre. Sempre não, a gente espera sempre diminuir e tal. Mas se a gente conseguir diminuir a gravidade, já é um grande caminho, sabe? Porque às vezes tem até casos de acidente, porque uma política da empresa
qualquer coisa que acontecer, você relatar. Não importa que seja, cortei o dedinho assim, cortei a pontinha do dedinho aqui, não foi nada. Mas relata, sabe? Porque a ponta do dedinho, o risquinho ali, pode ser para o outro, porque são vários turnos, são várias pessoas que trabalham no mesmo processo. Então, se aconteceu com você, pode ser que no outro aconteça uma coisa pior, pode ser que aconteça uma amputação, alguma coisa mais grave, realmente. Então, assim, tem que ser trabalhado isso. Eu acho, né, não tive tantas experiências em outras empresas para falar isso, mas eu acredito que minha empresa está seguindo um caminho bem legal em relação a isso, que é a galera realmente comprometida e todo mundo ali é ciente que o trabalho ali é perigoso, sabe? Não é, apesar de ter ali a nossa parte corporativa, administrativa, que a gente fica no computador ali, porém tem a parte fabril, que é muito perigoso e tem que ter um cuidado dobrado, sabe? Então, eu acredito assim, não agora pensando não mudaria nada. O pessoal que está ali, assim, eles sempre estão inovando. Por exemplo, chega equipamento novo, eles têm que ir lá e fazer todo o mapa para ver o que aquele equipamento pode causar, sabe? Vamos colocar uma barreira, vamos colocar uma proteção, vamos colocar parada de emergência. Então, assim, sempre quando chega algo diferente, eles estão ali para trabalhar e ver quais que são os possíveis riscos que aquele equipamento, aquele processo pode causar, sabe? Entendi. Na verdade, são conjuntos de ações que fazem total sentido e que faz tudo funcionar da melhor maneira possível, né? Bom, mas de momento eu queria agradecer sua disponibilidade, agradecer a sua participação aí em nome da dupla. Muito obrigado mesmo. Que isso, eu que agradeço aí, pra vocês lembrarem de mim aí, a gente já se conhece da faculdade, mas é muito legal participar, e é muito legal ver, assim, um trabalho desse, sabe? Porque eu, antes de entrar, eu não tinha essa ideia, tipo assim, lógico que, né, eu fiz princípios de segurança, eu sabia de modo teórico de como era, mas, assim, ver na prática e ouvir alguém falar é muito legal, então, parabéns para vocês aí também. Obrigado.